Nós temos Dani Calabresa na área. E já que o Adriles gosta da Dani Calabresa, a gente vai jogar lá no colo dele aqui. O que você achou dessa história do Léo Lins? Pelo amor de Deus. Isso vai pro ar quando? Gente! Eu acho muito complexo, sabia? Porque eu conheço o Léo há muito tempo. E o Léo manda muito bem no stand-up, de verdade. Ele é um cara muito engraçado. E, cara, é uma arte fazer stand-up. Não é um solo, não desmerecendo, solo de teatro é difícil também, mas a estrutura do stand-up boa é muito diferente de só vou escrever umas histórias divertidas da minha vida. Ele é um super profissional de stand-up que escolheu, ele decidiu ir para um caminho incorreto. Eu acho que é isso, eu não sei nem definir o humor que ele faz, mas que existe não só no Brasil, existe nos Estados Unidos. Tem um monte de vídeo incorretão que as pessoas mandam e você faz, meu Deus. E tem público, e o Léo escolheu isso, ele quer ser na contramão. Eu acho que ele quer testar o limite do humor. Então, assim, eu não consigo passar pano pro conteúdo dele, assim, eu não quero, sabe, nenhum ataque a minorias, não dá. Não dá, discurso de racismo, não dá. Mas não dá pra prender um comediante, sabe assim, por piada. Quando me falaram, o Léo vai ser preso pelo show, o primeiro momento cara, ele não pode ser preso por piada. Essa não é a solução, sabe? Isso eu acho ruim, perseguir artista, pelo amor de Deus, eu acho isso de verdade preocupante. Mas eu acho que tem uma zona nebulosa entre a liberdade dele, artística, a nossa liberdade artística e a nossa responsabilidade. Eu não acho que ele tenha que ser preso, mas acho que tem um grande alcance, tem uma responsabilidade, então acho dificílimo, assim. Fico triste, não queria, a gente nunca quer que aconteça. Ainda mais que eu conheço e sei que ele é um cara legal, e sei lá, é uma persona, ele quer fazer isso. E você é bem amiga do Danilo Gentili, que também, que é outra pessoa. Que é outro que vai dividir a célula. Vai lá. O que não é engraçado, primeiro situar as pessoas quem é Dani Calabresa. Né? Dani Calabresa é aquela que moveu uma acusação contra o Márcio Peren, que mandava foto pelada para ele, que tinha um namoro com ele, que pedia para viajar com ele, e depois acusou de assédio sexual, arregimentou uma meia dúzia de histéricas oportunistas lá na Globo e conseguiram destruir a vida do Márcio Peren, e ele, graças a ter printado mensagens dela no WhatsApp, conseguiu provar que ela era uma oportunista, mas está na Globo até hoje. Isso é uma piada sem graça. Não é só o fato dela ser uma humorista extremamente sem graça, como a gente está vendo nessa falta de carisma, que até é o carisma no toalha de rosto. Agora, em relação ao Léo Lins, era exatamente aquela comunistoide, radicaloide, que eventualmente posa de boa samaritana. Não, o humor dele é horrível. Ele não pode dizer o que ele está dizendo. Não dá para fazer piadas racistas, piadas homofóbicas, piadas preconceituosas. Primeiro, o Léo Lins ele não está sendo preconceituoso, ele está expondo um preconceito social. Assim como o Chaplin está expondo a miséria e a pobreza de alguém num filme, ele não está fazendo apologia à pedofilia, ao racismo. O Léo Lins, você pode questionar o caráter do humor dele, se é bom ou não, ele está expondo preconceitos que existem na sociedade e colocando isso como se fosse uma obra de ficção. Mesma coisa que você condenar o Léo Lins, é a mesma coisa que você condenar o Francis Ford Coppola por ter feito um filme sobre a máfia dizendo que ele estava fazendo apologia à máfia. Ou seja, é um erro elementar crasso que ela, humorista pretensamente sofisticada, Dani Calabresa, deveria saber. Mas ela finge não saber porque ela faz parte desse tipo de conteúdo progressismo, que inclusive encarcera homens por crimes que eles não fizeram. Ou seja, ela gosta de imputar crimes ao Léo Lins. Ela só diz assim, eu acho que ser preso é um exagero. Mas, eventualmente, tirar ele do ar, tirar os shows dele, eventualmente, limar ele da comédia, ele ressuscitar o seu humor, matar o seu humor para fazer um humor bastante sem graça, como o meu, aí ele poderia se adequar. Então, ele tem que ser responsabilizado. Preso, talvez não. Mas massacrado, linchado, responsabilizado por humor dele, que tem mais graça do que o meu, isso sim. Porque aí só vai sobrar o meu humor. Humor anódino, asséptico, patético, ridículo dela, que é o da Rede Globo, que deixou com que ela ficasse. A Rede Globo, que já teve Jô Soares, que já teve Chico Anísio, hoje se alimenta do humor sem graça dessa gente. Porque o humor, em todas as medidas, em todos os níveis, ele vai ser sempre ofensivo. Não existe humor do bem. O humor, você está criticando algo, ou alguém, ou alguma circunstância. Você pode criticar o humor,
Mas demonizar o humor, que é um princípio da inteligência máxima humana, você fazer uma caricatura das supostas certezas, das supostas convicções, e a convicção identitária da cultura woke é uma das coisas mais perniciosas, porque é a convicção da pessoa que se coloca no lugar de vítima para poder massacrar as outras, ela tem que ser satirizada. E o que a Dani Calabresa, como péssima humorista, como ideóloga da cultura woke que ela quer que sobreviva o único tipo de humor sem graça, que é o dela. O único tipo de crime real, que é o dela, que é de criminalizar outras pessoas, inclusive por assédio sexual. Isso sim é uma piada muito sem graça, Dani Calabresa. E não podemos esquecer, Marco, exatamente isso. O Adrilles sempre muito certeiro, né? O Adrilles anda com um rifle 762, com uma luneta aproximada, né? A gente não pode esquecer... Acho é desaforo, Chiquinho. Elogio, eu saio correndo. Sabe que a gente não pode esquecer que o Congresso Nacional criminalizou o humor, né? Existe uma lei de 2023 que o povo deixou passar e que essa senhora deixou passar e nada falou. Hoje o humor ele é criminalizado por lei vigente no país de 2023. Só que no direito, desde que o direito penal ele existe, para que se fale em crime, isso é muito importante a gente falar, para que se fale em crime tem que ter uma coisinha chamada dolo. O que é dolo? A gente adota a teoria alemã sobre dolo, que é a teoria finalista. O que essa teoria vai dizer? Teoria finalista do dolo. Só pratico o crime quando eu tenho finalidade. Teoria finalista. Então, por que o racismo ele é crime? Porque eu quis ser racista. Por isso que a jurisprudência sempre construída até essa inovação legislativa era no sentido de que o ânimo de piada é ânimo de fazer graça. Não é um ânimo de ofender. Como para que exista crime no Brasil exige-se dolo, o dolo é ação com vontade e finalidade. Isso é o dolo, é agir com finalidade. Qual foi a finalidade? A finalidade foi ofender? Foi injuriar? Foi ser racista? Não. A finalidade foi fazer graça, foi fazer as pessoas rirem. A finalidade foi o humor. Por isso que está muito errada essa decisão de criminalizar o humor, porque o ânimo nunca foi de ofender. Nós estamos confundindo conceitos básicos do direito penal. Nós estamos voltando para o causalismo. Olha só, essa esquerda que se acha tão inovadora, né? Tão moderna, essa esquerda que se acha disruptiva, Adrilles, está retroagindo ao positivismo causalista, que basta fazer para ser punido. Veja a incongruência dessa esquerda, que se acha tão intelectual. A inovação alemã é superar esse causalismo, incluindo a finalidade na conduta, e não a conduta pela conduta que herdamos do positivismo. Essa ideia de criminalizar o humor sem se preocupar com a finalidade da ação é retrógrado, porque criminaliza-se a conduta apenas pelo ser e não pelo querer. Completamente desvirtuado esse raciocínio com essa legislação de 2023 que vem punir a conduta pela conduta, deixando de lado o dolo. Tanto que o crime de homicídio, como que diferencia o crime de homicídio da tentativa de homicídio ou, por exemplo, do crime culposo? Eu estou com o meu carro, embriagado, furo um sinal vermelho e mato alguém. Por que é um crime culposo? Porque eu não quis matar. A minha finalidade era chegar rápido em casa.